Clica lá. Clica aí. Isso. Galera, vamos lá começar. Boa tarde de novo, tudo bem? Gente, queria separar esse tempinho com vocês para a gente conversar bastante sobre quais são as melhores ferramentas para a gente prototipar sem perder muito tempo com código. Poxa, amigo, tu vai falar sobre, então, não codificar? Não, vou falar sobre codificar de uma forma inteligente para um hackathon. A gente tem 48 horas de hackathon que são distribuídos durante 3 dias. Não adianta a gente pensar que a gente vai construir um código como se a gente estivesse na faculdade, entregando numa cadeira, ou como se a gente estivesse fazendo algum freela. A gente precisa fazer isso de forma otimizada. Mas a gente também não precisa fazer uma coisa cebosa, horrível, feia. A gente não tem mais essas alternativas. Hoje a gente tem várias alternativas que a gente consegue construir isso com facilidade. Porém, antes de eu falar de ferramenta, eu preciso entender o que é que eu vou construir. Eu acho que vocês já conversamos aí das nossos outros workshops, que a construção da gente vem muito da dor, o que é que a gente vai propor como solução, o que é que a gente está mapeando de dados e personas que embasam que isso é real e como a gente vai propor um benefício que é medido, né, através de um protótipo funcional que a gente vai testar aqui. Então, para que isso funcione, aí eu estou falando tanto para o Cidade Mais Segura quanto para o Desafio Mulher Mais Segura, a ideia da gente vai ser conceber boas soluções sem que a gente precise perder tanto tempo desnecessariamente. Beleza? Deixa eu me apresentar rapidinho. Olá, tudo bem? Sou o Gabriel Chami, sou cofundador aí da Grid Soluções, que é a startup que executa os hackathons aqui dentro da Campus Party. Então, onde vocês viram um Ideaton, um hackathon, um programa de inovação, tem a Grid ali, né? Somos super parceiros da Campus, a gente realiza desde 2021 todos os movimentos de inovação lá dentro. Além disso, eu também atuo no poder público, atuo no Recife, né? Pelo sotaque, acho que vocês já perceberam que eu não sou daqui. Então, sou recifense, sou de um lugar que foi país por 65 dias, que é Pernambuco. Foi mal, galera, a gente já foi país. E atuo com o Porto Digital, né? Atuo na parte de aceleração de negócios, sou responsável pela programas de incubação, pré-incubação e aceleração de startups, desde 2016 aí atuando no ecossistema, principalmente no Nordeste. Também, né, tenho uma outra startup chamada Bag que trabalha com tecnologia emergente. Então, tenho esse olhar aí, público e privado, muito bem estabelecido. No que vocês precisarem, vou ter total, né, prazer de ajudar vocês. Bem, vou começar perguntando logo para vocês, o que é que vocês consideram como mínimo viável dentro de um MVP? E aí, cadê Vini? Vini, venha para cá. Traga o microfone, Vini. Vini é o guardião do microfone, gente. Ele vai estar... Para que a galera do online também veja. Um aviso rápido. A gente tem brindes para vocês, olha só. Separamos brindes, só que a gente só vai distribuir no final do último workshop. Ou seja, no final do workshop de pitch. Como é que eu sei que eu vou ganhar esse brinde? Primeiro, tem que estar na Grid cadastrado, você tem que mostrar né, que você está lá cadastrado na Grid, a telinha lá que você está cadastrado. Não adianta print, tá? Print não vale, ok? Mostra pra gente lá no aplicativo que você está lá cadastrada. Beleza? Mas deixa eu voltar para a pergunta aqui. O que é mínimo viável, gente? Quem pode me responder? Calma, muita gente falando. Vini, presta atenção, um amiguinho ali, ó. Traga o microfone. Não, cara. Eu não posso jogar o microfone. Jogo? Vinícius disse que eu podia jogar o microfone de você. Então tem alguma coisa errada aí. E aí, cara, qual é o seu nome? Beleza, mano? E aí, mano? Meu nome é João, tudo bem? Fala, João. E aí? Você é amigo do Johnny? Johnny Laranjeira? Johnny, sim, com certeza. Você falou por digital. Aí, Johnny é meu brother. Exatamente. Fiz muito serviço para ele. A gente chama ele de Agroboss. Vou chamar de Agroboss. Mas diga aí, cara, o que é mínimo viável, mano, pra você? O Tom tá rindo ali. Tom, tô vendo aqui. Ó, o Tom ali. Mano, MVP. Vamos lá. É uma solução de baixo custo. Boa. Feita de forma rápida para testar se a minha solução é viável. Mas o que é viável? Viável é se ela traz o resultado desejado.
Resultado desejado. E geralmente esse resultado que a gente deseja é o que no final das contas? O que é que esse resultado é? Depende muito da solução. Por exemplo, se vai fazer a diferença na vida do cliente. Opa, que mais? Vai nessa linha. Se esse produto traz lucro. Boa. Se de alguma forma ele beneficia o meu ecossistema. Boa. Tudo isso é uma hipótese, né? Tipo isso. Então, gente, palmas para o meu amigo João aqui. Boa. Tô vendo. Então, o que o João trouxe é o ponto principal da gente quando a gente está construindo um MVP que só pode ser chamado de MVP quando alguém testou. E eu estou dizendo alguém que não é sua mãe ou vovó, que tem total enviesamento para dizer que funciona. A gente tem que trazer a persona que de fato vai, né, se sentir beneficiada daquela necessidade com a tua solução ao vivo. Então, tudo que a gente está construindo vai ser alguma forma para conceber esse MVP até sábado de 1 da tarde. Ou seja, são 14h24, sem querer botar pressão, mas já colocando, faltam menos de 24 horas para vocês entregarem tudo. Pitch, solução validada, depoimentos, tudo que vocês construíram precisa ser enviado até 1 da tarde de amanhã. Então, como é que a gente faz isso em tão pouco tempo? Bem, vamos começar. Se você ainda não fez as hipóteses, como o João colocou, então, eu gostaria de trazer facilidade, eu gostaria de trazer agilidade, eu gostaria de trazer segurança, eu gostaria de simplificar. Vem que todas essas qualidades, esses adjetivos, eles são coisas que a gente não consegue tocar, são coisas que a gente sente, né? Então, tudo que a gente sente é um benefício que eu vou entregar para o meu usuário final e que eu preciso concretizar com o meu protótipo funcional. Sem isso, a gente não tem MVP. Então, se você já está pensando em fazer uma solução e você nem tem qual a hipótese que você está fazendo, pisa no freio, relaxa um pouquinho, que a gente vai começar a construir qual é a melhor jornada para que você faça de forma eficiente a tua solução. Porque senão tu pode estar perdendo tempo fazendo um cadastro extremamente robusto, extremamente complexo, e aí no final o cara quer simplificar. Aí tu está fazendo um cadastro de 5 páginas. Estou simplificando? Não. Então, para a gente começar, existe um guia muito massa. E aí, Pedro, eu preciso que você me ajude. Volta lá. Isso, obrigado. Clica lá. Parou aqui. Vamos criar esses fluxos. Pode passar? A gente precisa identificar, né? A gente está nessa linha agora. Qual é a nossa sugestão? O que é que a gente imagina que vocês estejam, né? Estejam agora nessa parte de finalizar os problemas e oportunidades, já estejam elaborando as hipóteses para que vocês priorizem, e aí é outro ponto, na hora que a gente está prototipando algo, não vai dar para fazer tudo. Fiquem tranquilos e tranquilas. Não vai dar para fazer tudo que vocês estavam pensando em fazer no começo do hackathon. A gente precisa priorizar qual é o necessário para que você encante o seu usuário, para que esse encantamento faça com que ele te recomende, que ele valide a sua solução. Para que aí a gente possa experimentar e aí com os aprendizados a gente consiga de fato solidificar esse protótipo funcional e ele deixe de ser um protótipo funcional e comece a virar um MVP, que é algo que a gente confunde muito. Até o nível de MVP. E aí, o que é que tu fizesse de MVP? Um protótipo do Figma. Não é MVP. É um protótipo de alta fidelidade. Mas eu tive 25 pessoas dizendo que usariam essa solução. Usariam se no futuro. O que a gente quer ver aqui é vocês utilizando a solução de fato. As pessoas utilizando a solução de fato e dizendo, resolveu. Isso aqui seria melhor ou pior. A gente ter esse dado. Novamente, quem embasa se a sua solução funciona ou não, não são vocês, nem os mentores. São as personas que vocês estão apontando para tratar dessa solução e trazer esse benefício. Pode passar? Engraçado, ele vai e volta, né, cara? Agora foi. Bem, novamente, mas é bom revisar. A gente teve algumas palestras antes de outros conteudistas que estavam aqui no palco, mas a gente está falando de um ciclo de prototipação que as hipóteses levam a um experimento e nada mais é o teu protótipo funcional do que uma experimentação, literalmente. Você tem uma Campus Party inteira como laboratório, todas as personas aqui que estão inseridas das mais variadas
características e que você tem que colocar um instrumento para testar, que é teu protótipo funcional. Então tudo isso vai acontecer, você vai precisar extrair dados disso, e esse é o segundo ponto. Além de você entender o que é que você quer trazer de benefício principal, você precisa entender também de, poxa, o que eu estou entregando aqui vai ter que me dar uma resposta, que não é só sim e não. Que eu já peguei muitas vezes aquela velha... a gente fez uma pesquisa no formulário no Google Forms e a pergunta dizia, você utilizaria uma solução que faria A, B, C, D e E funcionalidades? E 99% responderam sim. Claro, pô. Totalmente enviesado. Você compraria um carro que sairia por 1 centavo? Sim. Que tem todos os benefícios de uma Ferrari? Sim. Mas eu estou testando? Não. Então a gente precisa de dado. Quem vai estar avaliando vocês vai estar olhando em cima daqueles 5 critérios e vai estar olhando também em cima da qualidade do protótipo de vocês. Vai estar olhando se isso daqui, um ser humano utilizaria o potencial, a evolução dessa aplicação. E aí a gente sempre recomenda que vocês utilizem um blueprint como um esquema para que você comece a pensar qual é a jornada que você vai fazer. Uma das coisas mais normais que acontece, principalmente quem está no online, ou quem tem time híbrido, é quando eu estou construindo uma solução, e nessa construção da solução, eu estou prevendo 5 funcionalidades. Ele vai cadastrar, ele vai buscar, ele vai fazer 5 funções, porém a gente não priorizou elas. Chegou o dia seguinte, ou seja, vulgo sábado, a gente não fez nenhuma das 5. Por quê? Porque eu não mapeei qual seria a jornada daquele usuário, passo a passo, para onde esse usuário iria, aonde ele iria sentir esse benefício. Lembra, benefício é sentimento. Mas o passo a passo ele precisa ser determinado. Então, qual era a jornada que esse usuário iria passar com a minha solução e como ele iria sentir esse benefício? Quando eu não listo isso, pô, Gabriel, mas isso é um passo a passo, é um post-itzinho. É simples de fazer. Só que ele é extremamente útil antes de você prototipar. Porque quando você vê isso daqui, é onde você vai encurtar uma tela, é onde você vai utilizar uma outra tecnologia para facilitar seu processo, é onde você vai testar antes de conceber isso tecnicamente. Poxa, meu, então a gente está falando sobre prototipação e tu está primeiro pedindo para eu planejar o protótipo. Se tu não fizer isso, pode dar certo, mas tem um risco maior de dar muito errado. Então, cuidado. A gente sempre recomenda o blueprint, e aí eu peguei um esquema de blueprint de serviço que ajuda a gente a entender. Por que eu trouxe o de serviço? Porque ele mescla, né? O teu produto ele nunca vai ser algo, né, independente, ele sempre vai estar vinculado a um processo que já está acontecendo hoje. A gente vai fazer essa intervenção. E aí como é que funciona cada coisa, né? Você tem a jornada do usuário, que é basicamente o passo a passo das ações que tua persona ou o teu usuário vai fazer diretamente. Cuidado também sobre isso. Usuário e persona podem se distanciar. Eu posso estar falando de uma persona e dentro dessa persona o meu usuário ser outra galera. Cuidado também nessa diferenciação. Então, exemplo, ele vai acessar um site, ele vai escolher uma compra, são sempre ações que aquele usuário, ser humano, vai realizar. Ok? Já na parte de baixo, veja que é tudo sequenciado, né? Da esquerda para a direita, então primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E de cima para baixo, de mais próximo do usuário até menos próximo do usuário. Então existem ações que o usuário não vai ver a gente fazendo, mas que a gente precisa realizar para aquele protótipo se tornar realidade. Então, naquela outra parte lá, ó, linha de interação, é a linha em que tudo que a pessoa, né, o usuário vai ver diretamente vai acontecer. Ou seja, ele vai ver uma página do produto, né, ó, ele acessa o site dentro da página do produto. Ele vai receber o pedido através de alguma compra, embalagem, assim por diante. Então é a linha de interação que eu tenho ali, uma visibilidade ainda do usuário. Abaixo disso, aí a gente começa a ter o que a gente chama de palco. É onde, né, o cliente vai ver interagir abaixo da linha de interação, mas eles vão ter alguns pontos de contato, eles vão ser como se fossem os receptores. Então eu estou trazendo conteúdo para vocês, mas estou em cima de um palco. Então é o suporte que vai me dar acesso à página. Exemplo, eu preciso de um servidor para ter um site rodando, certo? Então um palco é um servidor. Beleza?
Por que eu preciso estruturar isso? Porque todo o time técnico, o time de negócio, o time de marketing consegue contribuir para que a jornada ela aconteça e a gente veja, isso daqui é da galera que está trabalhando com marketing, que vai precisar montar essa jornada de usuário para mim. Isso daqui é a galera de design, vai ter que montar uma jornada menor para mim e eu vou ter que transferir isso para um servidor. A galera que tem DevOps dentro do meu time vai ter que criar um servidor bacana para que dê suporte a esse tipo de plataforma. Além disso, a gente tem a parte de trás do palco e a parte de suporte. A parte de trás do palco que a gente sugere são as atividades que a gente está fazendo aqui. Assistindo uma palestra, desenvolvendo tela, é de fato o nosso backlog de ações, é o nosso conjunto de ações que a gente precisa executar para fazer. Pô, Gabriel, isso daqui vai dar um BO danado para a gente construir isso. Veja, você não precisa imergir 100% e criar algo super detalhado, mas cria algo para você ter uma visibilidade conjunta do seu time. Isso facilita bastante o processo. Além disso, tem as atividades de suporte, que são coisas que são externas do seu time, que vão ajudar o processo para acontecer. Desde preciso de ter uma conexão de internet rápida, até chaves de API, etc. Então, são coisas de suporte que a gente precisa ter ali. Bem, como a gente pode fazer, então, como a gente pode construir, então, essas soluções? E aí eu vou apresentar alguns conceitos. Por favor, não me olhem com cara de chateados. Vamos apagar esse preconceito que low-code e no-code não presta. Porque presta, gente. E é muito utilizado. Calma. Eu não estou dizendo que é para utilizar só low-code e só no-code. Não. Assim como tudo na vida, tudo em demasia faz mal. Mas quando a gente mescla a nossa experiência com o que a gente pode prototipar, a gente vai mais à frente. Então, além do planejamento, ou seja, fazer um bom blueprint, entender bem uma sequência, uma jornada de usuário, que você mescla as atividades que você tem que fazer como time, as áreas de suporte que vão, né, criar essa sua aplicação e, de fato, o passo a passo que teu usuário vai fazer ao utilizar esse teu novo protótipo funcional. E aí eu queria apresentar para vocês low code. Quem já ouviu falar em low code, levanta a mão. Ok. Quem nunca ouviu falar de low code, levanta a mão. Ok, legal. Bem, low code é um princípio, né, tradução literal, é baixo código, mas na verdade é baixa utilização de código para geração de software. Então hoje a gente tem grandes empresas que facilitam o processo de programação repetitiva. O que é que significa, Gabriel? Você não precisa estar escrevendo chaves, ponto e vírgula e indentação, porque uma máquina consegue entender esse padrão e fazer isso por você. As ferramentas low-code elas surgiram exatamente para facilitar esse processo. E é em cima desse processo que hoje grandes empresas utilizam essas soluções, essas ferramentas, para entregar valor muito mais rápido. Eu vou contar um caso real que eu fui gestor de uma... hoje é o terceiro maior grupo educacional desse país. Ele hoje tem umas 12 marcas em todo o país. Aqui em Brasília eu acho que ele não tem uma universidade. Mas ele tem Uninorte, Universidade de Guarulhos, FAEL, enfim, ele tem várias universidades. E ele tinha um parque tecnológico, tinha um conjunto de time de tecnologia de umas 300 pessoas. Eles implantaram low-code, eles utilizaram OutSystems, e eles mudaram de 250 pessoas para 70 pessoas. E eles alteraram o time deles, que tinha uma média de 100 aplicações para gerenciar 250 aplicações. Na época que eles fizeram essa transição, eles apenas tinham 4 marcas de universidade. Hoje eles têm 12, ou seja, eles triplicaram de tamanho. E o low-code foi uma alternativa rápida e ágil para que ele pudesse construir tudo isso. Utilizando seu próprio servidor, o código está lá guardadinho com eles conseguem fazer a manutenção e o time foi otimizado também. O princípio de low-code, ele coloca para a gente um processo que vai exigir o mínimo da pessoa desenvolvedora, mas ela não vai matar a pessoa desenvolvedora. Então, devs, vocês não vão ser extintos, até porque a gente precisa de alguém para traduzir o que o cliente está querendo fazer. Né? E eu falo muito que existe uma diferença, isso exige que o dev agora ele não seja mais tão programador. Ele entenda de produto. Então, eu quero muito entender como fazer um laço super otimizado numa estrutura de dados única, utilizando todos os frameworks possíveis de várias stacks de desenvolvimento. Legal, é importante. Mais importante ainda é você entender aonde isso se transfere
para como eu vou entregar um produto mais rápido, performático, que de fato entregue o benefício. Então a gente tem que deixar de ser programador e ser mais desenvolvedor. O desenvolvedor ele entende por que aquele humano vai utilizar aquela minha tela e não só faz uma tela com 25 campos. Ele entende a real necessidade. Então, só para vocês terem uma ideia de dados, né? Então, só ano passado, aliás, as plataformas low-code estão crescendo até final de 2024, já estava valendo 12,9 bilhões de dólares. O mercado gigantesco. Até o final de 2025, já tem previsão de se ter um faturamento de 101,7 bilhões de dólares só de aplicações geradas com low-code. Até 2030, a previsão é que 70% das aplicações no mundo, novas, sejam feitas com tecnologia emergente, principalmente com low-code. Então, não sou eu que estou dizendo, é a Gartner, uma das principais, né, mapeadoras de tecnologias do mundo, né, de mercado, estáveis, sólidas. Então, a gente não está falando mais, né, o conceito de low-code ele surgiu há 15 anos atrás, gente. Então, não é algo mais tão novo. Na verdade, se você não sabe low-code, corre para se atualizar e testar. Bem, o low-code ele vai sempre te gerar um produto desenvolvido sob ferramenta, que vai exigir uma atuação com codificação, mas mínima. Ela vai querer que você, né, crie os fluxos, ela vai exigir que você entenda maior padronização, conceitos de manutenção, eficiência, que você entenda técnicas de design, que você, né, gere, então, menos riscos de erros comuns, né? O famoso ponto e vírgula, linha tal, está faltando uma indentação. Então isso morre com low-code, você não precisa se preocupar com isso, porque você tem uma ferramenta, uma IDE que vai estar gerando a aplicação que você vai estar ali desenhando. Já o no-code, aí é zerado. A proposta é para pessoas que já desenvolvem, não desenvolvem e já têm noções de lógica de programação, já tem noções de fluxos de usuários, né, e jornada de usuário, já tem noção de design. Eu não estou falando de design UI UX, eu estou falando de design como um conceito, de projetar soluções. Hoje, no code, você não vai precisar desenvolver código, a não ser que você queira. Então, você pode criar aplicações complexas utilizando apenas a IDE e estabelecendo as regras e as jornadas. Ela vai te colocar também que você entenda bem dos fluxos. Por isso que meu primeiro passo, quando a gente começou a conversar, foi falar sobre jornada. Foi falar sobre blueprint. E vai também te trazer uma maior padronização de código, mais facilidade na manutenção, uma eficiência legal e menos riscos de erros. Bem, Gabriel, beleza, mas eu vou ficar dependendo para sempre de uma ferramenta? Bem, a gente depende para sempre de várias linguagens de programação. Só para saber aqui, quem é dev aqui? Levanta a mão, rapidinho. Olá. Quem desenvolve Java, PHP, Node, TypeScript, legal. Deixa eu ver mais React, aí eu estou colocando JS, Native, legal, legal. Falta alguém? Ruby, Swift, mais algum? Engenharia de prompt, quem é engenharia de prompt? Python, porra, me esqueci de Python, cara, meu Deus. Ai, levei uma picada aqui. C Sharp. As duas principais, Assembly, caramba. As duas principais ferramentas de mercado que são geradas para grandes empresas em low-code, que é a OutSystem e a Mendix, elas trabalham com duas stacks, elas geram códigos em duas stacks bem famosas. A OutSystem gera toda a parte de .NET, C Sharp, e ela gera tanto aplicações web quanto aplicações nativas mobile. E o Mendix trabalha com Java e também trabalha com Node, né, JS Node não, desculpa, React.js ou React Native. Vai depender se você vai querer fazer uma aplicação web ou uma aplicação mobile. Então, essas duas ferramentas são as principais, mas eu vou passar por um monte de ferramenta aqui. A gente tem um tempinho aí para poder conversar mais. Mas, Gabriel, beleza, eu vou depender de uma ferramenta. A gente depende das linguagens de programação, né? Se a comunidade não manter ela ativa, ela morre e já era. Findamos aqui uma linguagem de programação, ela já vai embora. Então, é o mesmo princípio de ferramentas low-code, galera. Se eu tenho uma boa comunidade que vem mantendo ela há muito tempo, eu posso confiar e testar com ela. Então,
dentro de uma visão de produto, para você criar um MVP, para você conceber esse protótipo funcional, a gente recomenda, né, que é uma alternativa que faz sentido, porque você está ali com uma hipótese que você não está tão bem embasado e você precisa modificar com o passar do tempo rapidamente. Então, low code e no code se tornam uma boa alternativa para você poder adaptar esse seu protótipo rapidamente, que seu time consiga entender, tanto técnico quanto não técnico. E também é uma boa forma de você também gerar, caso você queira expor esse código. Antes, né, sei lá, 6 anos atrás, low code era, eu pagava uma mensalidade, retornava essa mensalidade, mantinha ali a ferramenta ativa e eu não podia mais me desconectar. Hoje a gente já tem ferramentas que você gera código, pega para você e faz o que quiser. Hoje já existem alternativas para isso. Quais são as recomendações então, Xami? Bem, vou passar por algumas. Essa apresentação vou deixar disponível, tem um texto falando sobre cada ferramenta, mas vou passar rapidamente para que vocês, né, fiquem ligados, são boas ferramentas, dá para se testar, dá para aprender e utilizar rapidamente para criar as aplicações que a gente tem aqui dentro dos 2 desafios. Tem desde algo mais embasado, mais antigo, como o Script Case, por exemplo, que gera aplicações em PHP, e aí você consegue, aqui é low code, tá? Que você pode inserir código, pode editar código lá na frente e ele gera aplicações. Você tem o Mad Builder também, que é baseado em PHP, também vai te gerar aplicações, geralmente quando você quer fazer aplicações web, plataforma. Aí eu deixei um videozinho aí, depois a gente dá uma olhada, vocês podem ver. Tem o Webflow, então se você está pensando, é uma plataforma no code, se você está querendo mostrar algum serviço, algum processo, né, minha solução é muito mais processo, sequência, do que de fato um aplicativo. Beleza. Então, o Webflow te ajuda muito nisso, vai te exigir conhecimentos básicos de design, e ela é no code. O UWeb, ela vai te ajudar de forma mais rápida e prática a nível de plataforma. Então, enquanto ele vai fazer mais um site, esse vai te fazer mais uma plataforma, vai te ajudar a construir isso, porém ele não tem um servidor. Então, tu vai ter que pegar o que ele gera e vai colocar em algum servidor. Ele é low code. O AppGyver também, como o próprio nome diz, ele está ali para gerar aplicativo mobile. Então, ele também é um ótimo gerador e que ele vem, basicamente, de um fluxo de informações que você vai persistindo dentro da plataforma. Você modela o banco de dados dentro da ferramenta e ele vai gerar um app a partir disso. O famoso Flutterflow, que ele é baseado em Flutter. Então, ele utiliza toda a lógica de Flutter para gerar aplicações mobile e web. Então, já tem alguns anos que o Flutterflow tem até um agente de IA que facilita o processo para você criar esse aplicativo. O Bubble, que é o meu queridinho, ele gera aplicações web e agora ele está gerando aplicações mobile nativa também. Liberou há uns 2 meses atrás o beta para a gente poder testar isso. Então, ele é baseado também baseado no fluxo no code. Então, ele gera aplicações web, toda forma legível, então você consegue trazer para uma pessoa não técnica, ela consegue ler todos os fluxos. Isso é muito legal. Além disso, você tem o Retool, também utilizado para otimizar o processo de desenvolvimento, algumas interfaces também. É bem amigável, ela é no code, vai te exigir conhecimentos básicos de banco de dados, vai te exigir também que você saiba um pouquinho de processos, tá bom? A gente também tem as plataformas geradas por IA, né, que eu tenho que utilizar a engenharia de prompt, que eu acho que é o que está mais na febre agora. A gente tem um Bolt, a gente tem um Lovable, a gente tem o V0, a gente tem várias opções de gerar aplicações que demonstrem a minha solução, a minha proposta de benefício através de uma rápida, né, de um rápido construção de contexto. Lembrando que algumas ferramentas com IA vão gerar mais profundidade de aplicação e outras vão gerar mais demonstração. E aí só um aviso que a gente olha código. Isso eu preciso mencionar. Toda avaliação de hackathon, a gente vai olhar o código de cada um. E a gente olha de verdade. Se você tiver feito só um mock, a gente vai dizer, olha, foi feito um mock. E aí fica a encargo da comissão técnica, que está ali avaliando e pontuando vocês, dizer se isso é viável ou não. Lembre-se que uma coisa tem que ser coerente com a outra. Estou mockando porque eu não tenho conexão com um banco de dados específico? Beleza, faz sentido você simular. Mas se eu consigo fazer conexão com um banco de dados real,
a gente vai considerar que você deveria ter feito isso. Dúvida? Não entendi. O tempo justifica o mock? Boa pergunta. Vamos lá. Aí a gente tem que pensar assim, se eu estiver considerando, né, ambos os desafios, tanto o Cidade Mais Segura quanto Mulher Mais Segura, a gente passou uma porrada de referência. Inclusive tem referência de repositório de dados, integração, tem muita coisa integrada ao GovBR, então tem coisa tanto ao GovBR quanto ao GovDF, então, o GDF. Então dá pra gente integrar muita coisa. Sabendo que isso foi lançado no começo na verdade foi antes do lançamento, a gente já colocou na plataforma todas essas informações. Se for uma integração possível, é desejável. Não é obrigatório, senão a gente tinha colocado que é obrigatório, mas é desejável. Então, para tu justificar o mock, tu tem que ter feito uma funcionalidade muito massa e que o mock ele se assemelhe muito à realidade. Porque tem essa coisa, né? Eu vou só colocar 3 casos. Porra, não testei com ninguém. Só moquei, né? E aí a ideia da gente, novamente, todo protótipo funcional ele existe para que a gente possa testar ele. Lembre-se, ninguém aqui, Secretaria de Segurança Pública ou SECT, no final do hackathon vai pegar o código de vocês e agora a gente vai implementar isso daqui para frente. Não. A gente sabe uma qualidade de algo desenvolvido em 48 horas, que não foi desenvolvido em 48 horas, é 10 horas, 12 horas, por aí. Mas o potencial de inovação que aquilo dali tem, que inspira quem está propondo esse desafio. Portanto, não é para fazer um código ceboso, mas também não é para não fazer código. Não é para não fazer solução funcional. Beleza? Além disso, a gente também tem algumas combinações. Então, você tem um Builder.io que usa o Visual Copilot, que então você agora tem, estou construindo solução, estou desenvolvendo, mas eu também estou colocando a gente que vai auxiliar meu processo. Chame qual é o melhor que funciona. Eu não vou nem entrar nessa briga. É o que você como dev, você como construtor, se sentir mais à vontade e você tiver o melhor retorno para customizar. Porque o grande problema quando você utiliza IA para gerar código é que se você não estabelece bem aonde você quer mudar e ajustar, você acaba perdendo trabalho várias vezes, né? Eu gostaria que você só arredondasse as bordas, aí ele matou uma tela. Então acontece muitas vezes quando você não prepara bem o seu agente. Aí eu deixei mais um aqui também, o Cursor IDE, que também tem o GPT-4, tem o Replit também. O Replit ele é muito bem utilizado quando a gente tem, tipo, desenvolvi tudo num código na minha máquina, o famoso funciona para mim, mas ninguém vai pegar seu computador na hora de estar avaliando as soluções. Então, preciso colocar em algum lugar. O Replit, você basicamente estabelece qual é a stack que você criou, faz o Ctrl+C e Ctrl+V do repositório e ele vai fazer toda a importação de biblioteca necessária para que aquilo dali rode como um servidor web ou como uma API e assim por diante. Então, ele vai entender isso e você vai colocando. Associado a isso, o Ghostwriter também te ajuda a também te dar alguns toques de boas práticas e assim por diante. Sim. Boa. Além disso, você pode utilizar os de sempre, né? O Gemini ou Gemini. Você pode usar o Cursor, o MadBuilder, como eu já falei, e o Replit. Existem outras áreas também. Então, estou querendo fazer algo que seja muito perto de um marketplace ou um e-commerce. Squarespace já é uma no-code focada em você fazer e-commerce. Melhor do que o WordPress. O Zapier, ele é um grande integrador, né? Feito o N8N também, só que o Zapier ele pode integrar, ele é mais focado em integrar outros tipos de ferramentas, ele é precursor do N8N. Você tem um Glide também, que você consegue gerar aplicativos a partir de planilha. Então, eu tenho já um fluxo legal numa planilha, eu quero gerar um app rápido com isso. Já faz no Glide, o Adalo também, muito semelhante ao Bubble. Os agentes, como a gente sempre coloca, né, me perguntaram logo no começo do hackathon, disseram assim, Xami, eu preciso fazer uma plataforma ou uma solução? Aí eu disse, ué, como assim? Ele disse, eu posso fazer uma solução que utiliza o WhatsApp e resolve o problema. Ou posso fazer uma plataforma que demora muito para fazer e talvez eu não tenha a resolução na frente. A resposta que eu dei foi, solução. A gente não quer ver a coisa mais robusta do mundo criada, a gente quer ver um problema identificado e ele sendo resolvido com a tua solução. Mas eu só consegui resolver uma só. Mas resolve bem feito. Se resolver bem feito, missão cumprida. Você vai ser super bem pontuado.
Beleza? Bem, se a gente pudesse colocar isso nessa parte de interação, nessa parte de construção de solução, usando Design Thinking, por exemplo, como processo, né, a gente teria uma descoberta em que eu utilizo o ChatGPT, por exemplo, para me auxiliar no processo de provocação e construção de entrevistas e de aprofundamento do que eu preciso entrevistar. E veja, eu estou utilizando o ChatGPT aqui não para definir minha persona, mas me ajudar a perguntar para essa persona. Lembra disso. Nenhuma IA generativa define dor de ser humano, porque ela não é humana. Não esqueçam disso. Eu posso pegar e utilizar, sim, IAs para sugerir jornadas, mas, como eu disse, sugestão. Lembre-se, a palavra final é de vocês e a gente não quer saber se você utilizou uma IA ou não. A gente quer saber se isso, de fato, resolve problema de gente. Você pode utilizar Lovable, Glide, por exemplo, para montar um MVP e você ir aí ali testando as possibilidades e aí você pode compartilhar esses testes rápidos via QR Code mesmo. Galera, tá aqui pronto, tudo bom, chega na bancada, estou precisando testar isso daqui, vocês podem testar, posso filmar vocês testando, qual foi a impressão? Então já prepara qual vai ser o nível de teste que você quer construir, beleza? Olha só, eu tenho mais quanto tempo, Vini? Que a gente vai emendar, são duas coisinhas numa só. Acabou agora, vai para o de validação? É? O de validação? Boa. Então, Pedro, bota o de validação agora, por favor, cara. E aí? Tô vivo, tô inteiro. Bem, galera, vai até 3h20, né? Tá, vamos lá. Galera, sobre prototipação, todo mundo entendeu? Sim, não, talvez. Algumas recomendações, ok? Você pode já estar utilizando sua stack, enfim. Mas qualquer coisa, já sabe. Já tem um manual para poder seguir. E aí a gente chega aonde os times mais pecam e tropeçam, que é no teste. Terminei meu protótipo, código lindo. Testei com quantas pessoas? Nenhuma. Não deu tempo? Dá tempo, gente. Desculpa. Não tem mais desculpa, não. Não tem mais alternativa, não. Você consegue sim testar um aplicativo, uma solução, uma plataforma que você está fazendo dentro de um hackathon. Você precisa se dividir para testar. Existem várias formas da gente fazer esse teste, tá ligado? E um dos passos que a gente sempre recomenda é: estou fazendo minha solução. Eu vou ter que ter alguém em paralelo buscando a persona. Ah, mas a solução ainda não está pronta. Mas eu já tenho que ter essas pessoas em contato comigo, pô. Eu não tenho tempo para poder procurar. Ah, só quando o aplicativo estiver pronto que eu vou procurar a galera. Não, pô. Por isso que é um time multidisciplinar. Por enquanto o dev está terminando alguma coisa, eu tenho um designer ali procurando quem é a persona, eu tenho alguém de marketing encontrando essa galera aqui dentro da campus e puxando para uma bancada para poder conversar. Eu tenho alguém de negócio estruturando como isso vai ser sustentável financeiramente, qual o modelo de negócio que isso pode seguir. Então isso tem que ter paralelismo, galera. O dia de hoje é para parar de todo mundo pensar juntinho, ter os combinados e cada um criar a frente paralela para depois consolidar o seu produto, consolidar a tua solução. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso então? Um lembrete logo de cara que a gente já está fazendo, né? Do nosso circuito aqui. Todo MVP, ele precisa ter feedback. Ele precisa ter dado. Se eu não tenho dado, ele não é MVP, ele é um protótipo funcional que tu acha que vai funcionar. E isso para os avaliadores e avaliadoras não é satisfatório. Eu vou ser desclassificado por isso, Xami? Não, você vai ter uma baixa pontuação na parte de qualidade de protótipo. E considerando que ele tem pesos iguais, então é um critério a menos que você vai, né, colocar. Novamente, o feito, né, aquilo que eu testei, é melhor do que aquilo que eu nunca testei. Não estou dizendo que é para fazer algo ceboso que não dá para ler nem entender. Precisa ser minimamente utilizável por um ser humano que não conhece a sua solução. A gente tem vários tipos. Eu vou colocar algumas práticas aqui que são recomendações que você pode fazer durante o dia de hoje e o dia de amanhã até o finalzinho do período de submissão. Então, a gente tem um teste concierge mesmo, que você vai simular esse serviço manualmente.
né? Em vez de você automatizar totalmente o processo, eu quero ver se essa jornada ela é boa. Então, enquanto alguém está desenvolvendo aquelas telas, eu já quero antecipar. Vou pegar o design, já tem as telas prontas, vamos apresentar aqui. Galera gostou, não gostou? Porque aí você evita que o dev que está ali desenvolvendo, ele esteja perdendo tempo, tá? Bom para soluções de entrega que, por exemplo, tem IA, Marketplace, porque você encurta o processo. Pedro, passa aí, por favor. A gente tem o chamado prototipagem mais teste de clique, que é testar a usabilidade e o fluxo o mais realista possível. Não, então eu quero que ele cumpra uma tarefa. Todo produto, todo protótipo, ele quer fazer com que o usuário ele realize uma tarefa ou mais, e com essa tarefa ele, né, se sinta mais satisfeito, ele tem um benefício alcançado. O usuário ele precisa tentar cumprir essa tarefa e você observa aonde isso está acontecendo. Mas peraí, Xami, tu está colocando validação de problema, validação de solução, validação de usabilidade. A gente precisa validar tudo, gente. A parte boa é, quanto mais eu valido, mais eu tenho autoridade para trazer o quanto eu saco daquela solução, o quanto eu saco daquela dor e o quanto eu estou envolvido, envolvida, interessado, interessada em propor uma solução inovadora. A gente também tem... Passa aí, Pedro, por favor. Entrevista estruturada com fricções. Então, a ideia da gente é validar se o problema é real urgente, é uma técnica de validação de problema. Então, quem aqui já validou o problema? Levanta a mão. Só um ali. Estou entendendo. Bem, uma técnica legal é aplicar a pergunta diretamente. Então, você já tentou resolver esse problema? O que você faz quando ele acontece? Quanto você estaria disposto a pagar ou adquirir essa solução? Quais são as barreiras? Quais são as limitações? Então, a ideia da gente é aproximar cada vez mais da sua persona desde a sua concepção de ideia. Então, novamente, eu não vou esperar a solução estar pronta para eu ir atrás e testar. Eu vou estar constantemente conversando com essa persona. Uma prática que eu sempre recomendo é, vou fazer uma entrevista para validar minha dor. No que eu validei essa dor, a pessoa me trouxe a sensação, o sentimento, todos os dados que a gente precisava, mantenha essa pessoa no seu contato, porque ela vai testar lá na frente. Então, a ideia é sempre você continuar com essa pessoa em contato. Poxa, mas eu só consegui 5 pessoas. Mas elas têm qualidades diversas e que estão englobando a tua persona. Se a resposta for sim, mantenha o contato. Beleza? Além disso, Pedro, passa aí, por favor. A gente tem o famoso teste AB. Isso acontece muito quando eu tenho dois... O time, ele se microfragmenta, né? Aí eu pensei uma coisa, Gil pensou outra. A gente está de pé junto, jurando que isso vai funcionar da maneira que cada um está pensando. Faz o teste AB, pô. Para mim é passo A, B e C. Já para Gil é passo D, E e F. Não tem problema. Cria os dois e testa rápido. E quando eu digo testa rápido, é fazer isso em 2 horas no máximo, 3 horas no máximo. Estou dando sensação de time, gente, para vocês também não... passamos uma noite inteira fazendo isso e não chegamos a nenhuma conclusão. Cuidado, não caiam nessa cilada, tá bom? Exemplo é você, né? Quero fazer uma interface A com agendamento simples versus uma interface B com gamificação. Qual é o melhor que funciona? Só vou saber se eu jogar isso para o público me validar, me trazer esses dados. O anúncio falso, né? Que aí a gente quer verificar o interesse em uma nova funcionalidade. E aí, isso aconteceu muito com o Dropbox, né? O Dropbox, ele nem tinha aplicação pronta, ele botou um vídeo demonstrativo de colagens. Tá? A galera fez um vídeo stop motion, mostrando como ia funcionar, e no final deixava, vai funcionar dessa maneira. Quem quiser, clica aqui para colocar seu e-mail, seu nome e por que você se interessou. Então, eu estou anunciando, eles nem estavam ainda começando a desenvolver aquela funcionalidade. Eles queriam saber se valia a pena fazer aquilo. Então, você também pode validar se faz sentido aquela funcionalidade. Isso, geralmente, eu recomendo para fazer esse teste quando você está... desenvolvi minha funcionalidade principal, mas falta, 5 horas para o período final de submissão. Então, dá tempo de eu validar uma mini funcionalidade, uma feature a mais. Utilize isso daqui que vocês vão conseguir chegar legal numa resposta rápida, tá?
Tem também o teste de falsificação, e não fazendo apologia a falsificação nenhuma, tá? Na verdade, utilizar a pergunta contrária, né? Se você acredita tanto que aquela hipótese é verdadeira, faça a pergunta inversa para os seus usuários. O que provaria que ela é falsa? Então, se você vê que tem um argumento forte, você consegue, né, entender quais são as objeções que os avaliadores e avaliadoras farão durante o processo, né, de análise das suas soluções. E aí você pode criar cenários para poder, né, criar essa atmosfera para eles. Gabriel, coletei todos os dados, respondi todas as perguntas, estou cheio de gravação de gente dizendo que é bom, que é bonito. E agora, o que é que eu faço? Quando a gente chega aqui, a gente tem 3 possibilidades. Primeiro, eu invalidei minha hipótese, ou seja, os dados comprovaram que aquilo não funciona. Tá tudo bem, gente. Não tem problema. As entrevistas com a minha aplicação provaram que aquilo não vai para frente. Tudo certo. A outra, não deu nem que é bom nem que é ruim. Geralmente é o que acontece. Um monte de gente dizendo que era legal, um monte de gente dizendo que era inútil. E aí, qual é a alternativa? Eu preciso rodar mais um ciclo de teste. Preciso aprender mais. E a comprovação, né? Está validado. Eu tenho dados que trazem muito bem a persona que eu estou tratando e trazem também fatos que comprovam que se eu faço o que eu estou propondo com a minha solução, eu vou de fato trazer esse benefício para o meu usuário final. Existem algumas ciladas que a gente precisa evitar. Pode passar, Pedro. Como um passador que não funciona. Que são as famosas armadilhas de validação, que acontecem demais quando a gente está privado de sono, com muito energético na cabeça, e no ambiente extremamente atípico que é uma Campus Party. Pode passar? A gente tem o falso positivo, e aí cuidado com essa armadilha, é onde a gente enxerga as coisas que não existem. Ah, eu vi que quando eu testei com João, coma, João, eu preciso que você esteja bem, alimentado, mas volte, viu? Lembrando, tá, galera? O último workshop de pitch, quem ficar até o final e trouxer que está dentro da grid cadastrado direitinho, tem brinde ali para vocês, viu? Já chegou, está escondido em algum lugar, aqui, mas está escondido e vocês vão receber. Posso falar não, né, Gil? O gerente pediu para não falar ainda. Então, fiquem com a gente até o final. Bem, então o falso positivo ocorre quando eu tenho dados sobre esses testes, mas eles me levam a uma conclusão incorreta. É como se eu fizesse uma verificação de um contexto do DF com pessoas que estão aqui na campus que não são do DF. Elas vão me trazer uma percepção do lugar de onde elas são. Então, eu trouxe dados, elas me deram uma conclusão, mas elas não estão relacionadas com o propósito do levantamento de dados. Nesse caso, hipoteticamente, eu estou considerando que eu estou restringindo ao público do DF. A gente também tem o contrário, né? O falso negativo, eu não enxergo coisas que de fato existem. Então tem uma dor ali, a pessoa não gosta, tem baixo letramento digital, ela não entende isso da forma correta e a gente não entende isso. Então isso também pode acontecer. Qual é a dica? O teste que eu estou fazendo está correto? Aí você pode decidir, ou eu refaço esse teste, ou eu reescrevo esse teste. O ponto máximo, que aqui é onde eu posso entregar maior valor. Isso acontece muito, né? Tá todo mundo cansado, segunda noite de virada de noite, segundo dia de virada de noite. Aí a galera, meu irmão, esse é o máximo que a gente vai conseguir entregar. Estamos cansados, estamos lascados. Aí sempre tem um que diz assim, não, meu irmão, a gente vai conseguir. A gente vai, bora, insiste. Aí todo time, não, a gente só vai entregar isso daqui. Beleza, esse é quando eu enxergo o ponto máximo. Ah, já testei com 10 pessoas, mas eu poderia ter testado com 200. Então, cuidado com esse ponto. Isso acontece, né, quando o meu experimento está indicando um potencial, mas não há mais testes após a detecção. Qual é a dica? Se concentra no que o dado está te indicando fazer como próximo passo. Até porque toda a validação ela vai te dar uma informação do que você vai fazer com essa solução. Se você vai continuar com ela, se você vai melhorar, se você vai refazer, se você vai destruí-la. Então, tem um ponto máximo, tem um máximo esgotado também, que é eu subavaliei minhas limitações, né? Eu pensei numa oportunidade que é maior do que a realidade. Então, isso daqui pega o mundo todo da rua lá de casa. Então, não pega todo mundo.
não atinge todo mundo. Esse teste não abrange toda a persona. Aí você vai lá e diz assim, abrange todas as personas que pesquisamos. Aí a persona vai avaliar a tua solução e vai dizer, não, pelo menos eu não sou eu sou a persona e não estou nesse contexto. Então, conceber mais de um tipo de teste é alternativo. Os dados errados, então, procurei no canto errado, o dado errado aconteceu com o time. O time chegou e disse, ó, eu quero puxar toda a parte de tomada de decisão, meu banco de dados vai ser numa base que eu encontrei no GovBR. Aí disse, tu visse no material de referência que a Secretaria de Segurança Pública indicou? Não vi. Prioriza, porque às vezes a discrepância de dado faz você ir para um lado que o material de referência estava te indicando para ir. E você não foi porque você pegou de qualquer outro dado. Então, criar nova alternativa antes de desistir. Existem alguns princípios na hora que você estiver criando qualquer tipo de teste. E aí, depois vocês podem pesquisar, existe o card de teste para você fazer, etc. Mas eu vou deixar só os princípios, porque, considerando que a gente não tem tempo, essas são as recomendações do que você deveria entender de cada teste. Então, tudo que você faz no teste, você tem que ter a consciência que as evidências elas são diferentes das opiniões. Então, eu não gosto de azul. É uma opinião. Isso não significa que azul é uma cor ruim para a sua solução. Coisas distintas. Aprender rápido reduz o risco e acolha sempre o erro. Então, nas minhas entrevistas, eu posso ter a convicção, só depois da entrevista, de que o meu fluxo está errado. Não está tão eficiente, não está tão legal. Tudo bem, acolhe esse erro, não desiste, adapta e testa de novo. Testar cedo e refinar mais tarde é uma das alternativas para você ter mais dados e você comprovar a evolução da sua solução dentro do pitch. É uma alternativa muito bacana para mostrar o quanto seu time se esforçou durante toda a jornada. Isso encanta muitas vezes os avaliadores e avaliadoras, galera. Além disso, experimentos são diferentes da realidade. Quando eu quero propor um teste, na hora que eu vou apresentar para uma pessoa, eu vou ter respostas diferentes. A pessoa pode entender o que eu estou falando, não entender direito. A pessoa pode estar com pressa, estar desmotivado, não achar importante o que você está falando. Então lembre-se que a gente precisa se adaptar. Equilibrar sempre visão e aprendizado. Então a gente nunca vai mudar para essa direção. Pô, velho, não significa isso. Eu estou testando com persona, eu preciso entender que eu posso, né, aprender com elas, elas são bem-vindas e elas escrevem essa solução junto com a gente. Pode passar? Identifique sempre os detonadores de ideias. Então você vai encontrar a persona que não está afim de falar com você, que não quer falar com você, que, sei lá, está com problema na família. Ela não é uma pessoa que você vai entrevistar. Por quê? Porque ela vai detonar a sua ideia. Ela não vai lhe dar espaço para você testar. Cuidado, você pode, e é normal que você encontre detonadores de ideias, que você nem vai falar, vai dizer, isso não vai funcionar nunca. Cuidado. Chegar num limiar que você está argumentando e não está tendo alternativa, a pessoa está dizendo, não vai funcionar, porque eu não quero que funcione, é um detonador de ideia. Entender sempre os clientes e usuários, tornar cada teste mensurável. E aí, quando eu digo mensurável, gente, eu não estou dizendo sim e não, tá? Cuidado. Sim e não é um teste muito pobre. A gente precisa trazer qualitativamente as sensações e impressões que a tua solução trouxe para a gente. Aceitar que nem todos os fatos vão ser iguais, por mais que seja a mesma pessoa, com o mesmo experimento, no mesmo local, com as mesmas características. E toda decisão, ela precisa ser testada pelo menos 2 vezes. Por quê? Para você ter certeza do que você está construindo está de fato te indicando para o caminho correto. Gente, temos dúvidas? Aqui eu passei rapidamente sobre algumas boas práticas que vocês podem utilizar. Peguem esse material, leiam com calma e qualquer coisa a gente está à disposição. Alguma dúvida? Ali. Vamos lá. Opa. Alô, alô, tá ouvindo? Oi, tô escutando. Você falou sobre a importância de diferenciar personas de usuários, né? Isso. Até então, meu entendimento era de que todas as minhas personas são usuários meus. Eu não faço persona para um público que não é usuário meu, enfim.
Tu quer diferenciar a persona do usuário, Exato. tá? Mas tu diz, o que é usuário teu que eu não entendi? Para mim, toda persona é de um usuário, né? Não tem sentido Ela ter pode, então, ela pode ser de um usuário. Ela pode ser de um usuário. Aliás, é esse daqui. É. Pode entregar para ele. Valeu. Só Ah, pra carta. vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero propor uma solução para o gestor público da secretaria, certo? Ele vai utilizar a minha solução e ela tem uma visão que vai ter duas áreas. Uma área que vai pegar muito mais o gestor público e uma outra área que vai pegar muito mais o usuário cidadão. Então, em dado momento, meu protótipo ele vai ser mais do usuário A, que é esse usuário cidadão, do que o gestor público. Ah, mas ele também é cidadão, mas não nesse contexto. Já a minha plataforma de gestão, ele vai ser mais para o gestor público do que para o cidadão. Então, eu tenho que entender que isso pode flutuar. Então, tem que ser muito bem mostrado quando eu quero trazer um benefício. Isso acontece muito. Ah, eu quero trazer uma solução de ponta a ponta. Beleza, tu quer trazer essa solução, tu tem acesso de ponta a ponta às pessoas que vão utilizar? Ah, Chame, e agora, velho? Não tenho acesso a essa galera. Eu mato a minha solução? Não. Faz o que tu tem acesso, o que tu tem alcance e coloca que o próximo passo é conversar com essa galera que tu ainda não tem esse alcance. Só para confirmar o entendimento, então. Então a persona vai ser sempre sobre o usuário, mas cada persona pode ser sobre um tipo de usuário diferente, um perfil Isso. diferente de usuário. Isso. Mas é sempre sobre o usuário. Sim. Beleza. Lembra, todo hackathon ele parte de uma base tecnológica que vai intervir num processo, numa tarefa de uma pessoa e vai melhorar a vida dessa pessoa. Esse é um princípio que eu acho que todo mundo deve estar pensando aqui e eu sugiro que todos estejam pensando. Eu estou construindo algo que vai propor uma solução rápida, direta, que vai ter um benefício facilmente sentido e que pode envolver mais de um personagem dentro do processo. Mais uma pergunta? Não? Tranquilo? Bem, gente, no mais, dê uma estudada nesse material, a gente faz com muito carinho, queria que vocês dessem uma lida. Tá aqui os contatos das minhas redes sociais, também da Grit, para a gente poder manter contato e vamos continuar. Obrigado, gente. Valeu.